parte da nossa história e tornar esse sonho cada vez mais completo. Ribeirão Shopping. 30 anos, 30 natais. Sempre muito mais. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o nosso Aberto para Balanço, hoje recebendo essa especialíssima pessoa, Dom Joviano de Lima Júnior, arcebispo de Ribeirão Preto, e a minha amiga Mariana Aldijabali. Estamos falando aqui do Natal. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a participação da Igreja Católica, né, na sociedade, nas doações, e que o senhor estava falando do Asilo Padre Euclides, o senhor estava falando de outras coisas. Eu gostaria de lembrar que por si só a igreja é uma doação. Existem pessoas dentro da igreja, como o senhor, como padres, como Mariana, como eu e alguma grande parte da minha vida, que nos entregamos para a doação dessas pessoas. Se contar, por exemplo, o nosso sopão lá do Estigmatino que tinha, e eu acredito tem até hoje, e que ninguém sabe, não é necessário divulgar, né, Dom Joviano? Quer dizer, mas todas as paróquias, nós falamos do Padre João, há uma divulgação. É uma doação por si só, até porque é uma das bases dos alicerces da Igreja Católica, não é isso? Sim, porque a palavra igreja significa assembleia, comunhão, reunião, portanto são pessoas, né? Depois esse nome passou para o edifício. É interessante que no início se chamava a casa da igreja, porque a igreja também se reunia em casas familiares. Depois, com o crescer da comunidade, foi preciso se destacar uma ou outra casa exclusivamente para as celebrações. Aí se chamava Casa da Igreja. E, por fim, igreja passou para o nome do edifício. Mas é reunião mesmo. É reunião, assembleia, é o que significa a palavra igreja. E, acima de tudo, doação. Porque doação, na medida que você leva, que você procura difundir, não é? As mensagens, a fé, o amor, a fraternidade, a solidariedade, porque é nossa obrigação também, não é isso? Quer dizer, isso em várias partes, vários textos. Não, quer dizer, tem muitos meios de você comunicar essa fé, né? Quer dizer, na questão das ações. Porque nós estávamos conversando agora, quer dizer, a gente tem que aliar fé com ação. Não é só rezar. Tudo bem, mas e aí? A outra parte, de você ativar essa fé no outro, né? Porque, como o Dom Joviano disse, quer dizer, nós somos uma comunidade. Porque se você também se enclausurar, você está vivendo a sua fé e não... Exato. Justamente, né? Santiago diz que a fé sem obras é morta. É morta. E Jesus disse, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entram no reino, mas aqueles que realizam a vontade do Pai. E a vontade do Pai é justamente que nós sejamos todos irmãos. Por isso ele nos ensina que Deus é Pai, Pai nosso. Não diz meu Pai, diz Pai nosso, não é? Ele diz para todos, para todos. Então é a distribuição. Depois também isso é muito característico da igreja, da fé católica. Quando nós temos um asilo, uma escola, um hospital, ele é aberto a todos, não é só para o católico. Nós não pedimos, ao entregar uma cesta básica, não pedimos à pessoa se tem o seu certificado de batizado na igreja. Nós somos todos irmãos, porque Deus é Pai de todos, não é? O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Então isso é muito importante. A palavra católico significa aquele que é universal, aquele que atinge a todos, não pode ficar fechado. Então é próprio mesmo da nossa igreja ser assim, porta aberta, porta de esperança e lugar de encontro. É verdade. Agora, eu pego como também a devoção a alguns santos, provoca reuniões fantásticas, né? Eu sou devoto de São Judas Tadeu. Então, todo dia 28, especialmente de outubro, quer dizer, eu procuro estar aqui ou na Sete Capela, na paróquia, na Capelinha 2 lá, ou em São Paulo. É uma loucura as pessoas, a fé, a crença, a vontade o dia inteiro.
Tem ali na rodovia Dom Pedro, aquele templo de Rainha Admirável Três Vezes Schoenstatt, que provoca reuniões espetaculares ali. Atibaia, né? Atibaia. Fora o caminho da fé que nós temos de amigos que vivem fazendo bicicleta até Aparecida do Norte, que aliás eu queria até dizer para os vereadores e para a Prefeitura de Ribeirão Preto, incrivelmente esse caminho começa em Cravinhos. Por que ele não pode começar em Ribeirão Preto, abrir esse caminho em Ribeirão Preto, a partir de Ribeirão Preto para Aparecida do Norte, e começa em Cravinhos? E eu tenho tantos amigos que fizeram esse caminho que você une esporte, desprendimento, fé, uma série de coisas e você acaba praticando esse tipo de ação. Olha, eu acho que nós, como nós estávamos falando na linguagem de hoje, voltando ainda para o jovem, eu queria até contar para o Dom Joviano. Nós implantamos um projeto no Centro de Voluntariado, chama Teia Viva. Mas a situação do jovem hoje, nas estradas, enfim, com seu veículo, seja moto, seja carro, está provocando um número enorme de acidentes. E às vezes fatais, infelizmente. Então, nós pegamos esse segmento e trabalhando a questão do jovem voluntário. Então, nós temos 30 jovens hoje fazendo reuniões, indo com uma coordenação a pontos de encontro com o jovem, na noite principalmente. Então, onde ele está, se ele está num bar, se ele está numa festa, e fazendo uma abordagem, dizendo, como é? Você está bebendo? Você não pode, então, dirigir. Então, vamos eleger um entre vocês que pode ser a carona da vez. Então, são ações de realmente o impacto com essa questão de você estar fazendo um voluntariado, mas adequado aonde o jovem está, por conta dessa necessidade. São ações também, né, Dom Joviano? São ações concretas, né? Justamente em defesa e promoção da vida. Porque você não pode só conscientizar no sentido assim, da escolaridade. Por exemplo, nas escolas faz-se muito. A polícia também faz a questão de prevenção do trânsito, quer dizer, educação para o trânsito, tudo isso. Mas você ir ao impacto com o jovem onde ele está, tem assim, desse ano para cá. Nós temos poucos elementos assim de dizer para você, para medir esse impacto. Mas com certeza o jovem, trabalhando com outro jovem, é muito bom. Essa questão da conscientização dele beber e não dirigir. Agora, não que tenha sido, mas o Papa João Paulo II, o qual eu confesso que eu sou apaixonado não que eu não goste de Bento XVI, muito pelo contrário, não disse isso nem de Paulo I, nem de Paulo VI, não é isso. Mas eu achava aquele homem uma coisa encantadora. Ele pegou com mais força e pediu para que todas as arquidioceses, todo mundo, focasse mais a comunicação de uma maneira geral. Nós temos aí o exemplo dos paulinos, né, que se dedica à comunicação há tantos anos, né, e isso é antes de Paulo II, mas a eficiência que João Paulo II pediu, vendo a força da comunicação. Mas existe tudo aí uma história de vida. Já como jovem, João Paulo II na Polônia, ele escreveu uma peça de teatro e ele tinha uma vocação para ator. E ele também, eu não sabia. Ele foi ator em peça, não é? Dom Joviano não sabia disso. Então, você via quando ele falava aos jovens, ele fazia gestos, ele brincava, ele cantava. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele cantou com os jovens e dizia, esse aqui é um belo horizonte, não é? E depois, quando ele estava velhinho, que ele usava a bengala, ele imitava o Chaplin. Ele sempre brincava, ele tinha aquela capa, então ele brincava com os jovens, ele dançava, fazia aquela roda com os jovens, cantando quando ele tinha aquela força. E, então, era realmente um comunicador, um grande comunicador. O Papa atual é um intelectual, é um professor, então é mais assim, retraído, digamos.
mesmo na comunicação. Ele não é mais muito assim social. No entanto, as audiências em Roma são muito frequentes e numerosas, não é que tenha diminuído os peregrinos que vão ver o Papa em Roma. E também no Encontro Mundial da Juventude, apesar que no encerramento houve aquela tempestade, aquela chuva fortíssima que destruiu parte até do lugar onde estava o Papa, todo aquele palco. No entanto, nós tínhamos ali 2.000 jovens, não é? E fizeram um grande silêncio no momento de oração. Que hoje nós estávamos falando aqui da importância da comunicação e a importância também hoje da gente refletir, de fazer um pouco de silêncio, a educação ao silêncio, para que nós precisamos dessa tranquilidade, dessa paz, para a gente, no meio das urgências, descobrir o que é essencial, porque nós não podemos abraçar e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas existe aquilo que é essencial. E o essencial justamente aquilo que foi o início da nossa conversa, que é o amor, não é? Deus é amor, Ele revela o seu amor, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Nisso se vocês serão felizes, se vocês servirem. Ele disse isso na última ceia, na ocasião do lava-pés. É tão simples, né? E tão difícil. Tão simples e tão difícil. Amar desapegado, justamente, né? As coisas mais simples são aquelas que nos empenham mais, né? Quais como o sorriso, como um aperto de mão, o escutar, não é? O visitar. Acho que ouvir. Olha, nós temos um projeto, nós estamos até lá no Padre Euclides. Também, nós estamos em seis asilos. Aliás, por favor, ouvidores fala para mim de o portal lá do Centro do Voluntariado, por favor. É www.voluntariado.org.br. Então, para quem quiser conhecer também, quiser participar, está aí o portal. Repete, por favor, Mariana. É www.voluntariado.org.br. Então, para a gente ajudar, continua o que você está falando. E lá no lar, no São Vicente Paula, nós temos os ouvidores de história. São voluntários, mais de 30 voluntários esparramados em 6 instituições, que vão lá ouvir os velhos, ouvir o idoso, sua história. Então, aquilo que o Dom Joviano estava falando, como é difícil hoje a gente ter tempo para sentar e ouvir o outro. Não é? Quanto que de bem não faz uma pessoa que está amargurada, você segurar aqui e dizer assim, fala, o que te aflige? Dom Joviano, não é, Dom Joviano? Justamente, muito importante isso. Algum tempo eu insisto, a gente que estudou, pratica ou praticou e que vive esses momentos que você está dizendo, desse mundo aí maluco, mas eu acho que o humanismo está assim longe do povo. O povo está esquecendo do humanismo, não é? O próximo. Nós temos insistido muito na humanização, mesmo no nosso trabalho, na nossa pastoral, nas nossas atividades, a gente humanizar as estruturas. Porque às vezes a gente está tão assim preocupado com a eficiência, não é? Mas esquecemos um pouco desse relacionamento das pessoas, da acolhida, da gratuidade, não é? Do agradecimento. E nós falávamos da pastoral da criança, que tem feito tanto bem às nossas crianças, ao Brasil inteiro e no exterior, na África também, que ela está presente. E dessa pastoral da criança surgiu justamente a pastoral da pessoa idosa. E aqui em Ribeirão Preto nós temos base lá na igreja Nossa Senhora do Rosário. E por quê? Porque o idoso precisa de uma presença, de alguém que vai escutá-lo, isso que você está fazendo. Ouvidores mesmo. Ouvidores, então isso é muito importante. Então essa pastoral também está assim crescendo na nossa arquidiocese, em todo o nosso Brasil, né? Ela aproveita um pouco a estrutura, a experiência da pastoral da criança. O Edmo, é uma coisa assim, não existem coincidências, porque na verdade quem trabalha com a comunidade, como a Igreja Católica, né, como o Dom Joviano está representando todo esse trabalho, e a gente trabalha com assim, as pessoas em Ribeirão Preto e região já há mais de 12 anos, queria dizer o seguinte, essa questão ela é levantada pela população, quer dizer, a Igreja Católica ela está escutando a população e está devolvendo para ela as suas necessidades. O voluntariado está junto, porque nós trabalhamos todos esses nossos projetos dentro da humanização.
o nosso chapéu é a humanização. Nós temos contadores de história em hospitais e casas de repouso. Então, são voluntários que escutam, que vão lá levar, aliás, escutam não, que vão contar a sua história para amenizar um pouco o sofrimento. E um outro projeto que é humanização na área da saúde. É como o senhor falou, é a gente dizer para nós mesmos, ó, vamos ser mais humanos. Então, a gente vê que quanto mais pessoas, quanto mais organizações